Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, mas se você quiser, você também pode me chamar de Lux, que é a mesma coisa. Que não é, mas é como se fosse. Bem, e no vídeo de hoje a gente vai fazer 5 questões da banca FGV, nessa saga que a gente tá fazendo aí da FGV, e continuando, claro, a prova do TJDFT de 2022, a prova de analista judiciário do cargo de psicologia, né, da especialidade psicologia, e o tema do vídeo de hoje vai ser infância e adolescência. Então eu só trouxe questões sobre infância e adolescência, que a prova do TJDFT cobrou lá em 2022. Lembrando que a gente tá nessa saga também do TJDFT, tá? Então já tem mais alguns, acho que é 2 ou 3 vídeos anteriores, tem uma playlist só do TJDFT. Tem mais 2 vídeos anteriores aí, da prova do TJDFT. Um foi sobre direitos do idoso e psicologia organizacional, e o outro foi só sobre resoluções do CFP. E esse daqui vai ser só sobre infância e adolescência. E eu vou trazer 5 questões, como eu disse, né? Mas infância e adolescência tem mais ou menos umas 8 questões nessa prova, então ainda vai vir mais questões sobre infância e adolescência. O TJDFT cobrou bastante o conteúdo de infância e adolescência, tá bom? Vamos logo para a primeira questão e ela começa assim. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, por meio de uma resolução de 2006, institucionalizou o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, para assegurar e fortalecer a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Sobre o tema, analise as opções a seguir. Primeiro, a Vara da Infância e da Juventude, o Ministério Público e a Defensoria Pública. 2. O Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS, e o Conselho Tutelar. 3. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, e o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, o CAPSI. Faz ou fazem parte do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Letra A, somente 1. Letra B, 1 e 2. Letra C, 1 e 3. Letra D, somente 2 e 3. E letra E, 1, 2 e 3. Bem, para quem quiser responder sozinho, esse é o momento, você pode pausar o vídeo e tentar responder, tá bom? Bem, e o gabarito dessa questão é a letra E, 1, 2 e 3, tá bom? Ou seja, todos esses órgãos, todas essas instituições fazem parte do SGDCA, né? Que é o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, tá? Todos esses aí fazem parte. O Conselho Tutelar, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Vara da Infância e da Juventude e por aí vai. Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, né? O que é o SGDCA? É o sistema formado pela integração e articulação entre o Estado, as famílias e a sociedade civil. Então não é só o Estado, tá bom? As famílias também fazem parte e a sociedade civil. Nós, enquanto sociedade civil, também fazemos parte, tá bom? Para garantir e operacionalizar os direitos das crianças e adolescentes no Brasil. São diversos atores. Então, aí tá deixando claro, né? São diversos atores. Não é somente 1, 2 ou 3 órgãos ou instituições. Não, são diversos atores. O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, o SGDCA, é composto por 3 eixos estratégicos. E são eles: primeiro, o eixo de defesa, segundo, o eixo de promoção de direitos e o terceiro, o eixo de controle social. Então nós temos 3 eixos do SGDCA, tá? O primeiro eixo é o eixo de defesa. Defesa, lembra? O segundo é de promoção de direitos, ou seja, promover direitos, né? E 3, o de controle social, tá? Aí aqui nessa imagenzinha que vocês estão vendo no canto, né, tem vários órgãos aí que fazem parte, né? Ele está mostrando quais órgãos que fazem parte, inclusive está aí o Ministério Público, que estava na questão, o Poder Judiciário, né, que está representado ali pela Vara da Infância e da Juventude, os Conselhos Tutelares e por aí vai. São diversos atores, como a própria explicação já diz. Vamos começar abordando cada um dos eixos, tá? O primeiro eixo que a gente vai abordar é o eixo da defesa, como vocês estão vendo aí. O eixo da defesa consiste no acesso à justiça, à proteção legal dos direitos de crianças e adolescentes, assegurando a exigibilidade, impositividade, responsabilização de direitos violados e a responsabilização de possíveis violadores. Ou seja, é permitir que essas crianças e adolescentes acessem a justiça caso os seus direitos sejam violados. É quem vai fazer a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Toda vez que algum direito de uma criança ou de um adolescente for ameaçado, for violado, vão entrar esses atores para defender esses direitos. Tá bom? Aí ele fala assim, impositividade, ou seja, isso é impositivo. Os direitos da criança e do adolescente são impositivos. Ele é imposto a todos nós.
todos nós temos que respeitar os direitos da criança e do adolescente. E também responsabilização de possíveis violadores, ou seja, que esses violadores dos direitos da criança e do adolescente sejam responsabilizados pelas suas atitudes, pelo que eles fizeram contra essas crianças e adolescentes. Exemplos de atores desse eixo: as varas da infância e da juventude, as defensorias públicas, o Ministério Público, a Polícia Militar e Polícia Civil, conselhos tutelares, Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, os SEDECAS, entre outros atores. Então, toda vez que um ator agir em proteção, em defesa dos direitos da criança e do adolescente, ele vai estar atuando nesse eixo, o eixo de defesa. O próximo eixo é o eixo da promoção. De forma transversal e intersetorial, este eixo é responsável por transformar o que está previsto na lei em ações práticas. Por exemplo, quem realiza o direito à educação são os professores, coordenadores pedagógicos e todos os atores da comunidade escolar. O mesmo vale para os direitos do campo da saúde, o CAPSI, o saneamento básico e todos os outros que ocupam o leque das necessidades básicas das crianças e adolescentes. O eixo de promoção, gente, é só isso, é operacionalizar, tornar real, tornar prático o que está lá na lei. Todos os atores que lá na lei concretizam que na realidade os direitos da criança e do adolescente estão no eixo de promoção de direitos. Então, por exemplo, o ECA vai dizer que a criança ela tem direito à educação, certo? Certo. Quem é que vai trazer essa educação? Como é que essa educação vai se concretizar na vida real? Aí nós temos os professores, a escola, os coordenadores, os diretores de escola, toda a comunidade escolar atuando para prestar a essa criança e esse adolescente o direito à educação. Então, esses atores estão em que eixo? No eixo de promoção de direitos. Tá? E aí a gente vai para o campo da saúde, nós temos o CAPSI, que vai promover esses direitos à saúde, né? Nós temos saneamento básico, olha só, saneamento básico também é um direito básico da criança e do adolescente. Então tem que ter quem promova esse direito. Então esse é o eixo da promoção. Qualquer pessoa que estiver promovendo direitos da criança e do adolescente, concretizando, tornando real, tornando tangível o direito da criança e do adolescente, está no eixo de promoção de direitos. O eixo de controle e efetivação de direitos. Assegura, monitora e fiscaliza todas as ações dos eixos de promoção e defesa, de forma que o atendimento às crianças e adolescentes esteja sendo realizado de forma democrática, atendendo aos objetivos propostos e solucionando problemas para garantir a proteção integral. É formado por órgãos como Ministério Público, Defensorias Públicas, Poder Legislativo, Conselhos Tutelares, Sociedade Civil e Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. Esse terceiro eixo, ele vai monitorar, vai supervisionar os eixos anteriores, ou seja, vai verificar se os direitos da criança e do adolescente estão sendo defendidos ou não e de que forma estão sendo defendidos, né, com que qualidade estão sendo defendidos, e também vai fiscalizar, vai monitorar, né, vai assegurar que haja a promoção de direitos, né, ou seja, vai verificar se os direitos da criança e do adolescente estão sendo promovidos pelo eixo de promoção, certo? Então é como se fosse um eixo que vai cuidar só dos demais eixos, vai garantir que os outros dois eixos funcionem bem, estejam cumprindo com seus objetivos, tá bom? Então é só fiscalizar, monitorar os eixos anteriores e assegurar que os direitos da criança e do adolescente estejam sendo defendidos pelo eixo de defesa e estejam sendo promovidos pelo eixo de promoção. E aí vários órgãos podem fazer isso, né? O Ministério Público, por exemplo, a escola está realmente promovendo o direito à educação, então o que acontece? Vai o eixo de controle social, vai verificar lá as escolas para ver com que tipo de educação está sendo dado, que qualidade, se está tendo educação ou não. Saneamento básico, né? O Ministério Público vai lá atrás também. Defensorias públicas também podem atuar com controle social. Perceba que o Ministério Público, a Defensoria Pública, eles se repetem. Eles estão tanto no eixo de defesa como no eixo de controle, tá? Não tem problema. Eles podem estar em mais de um eixo, tá bom? Então, toda vez que um órgão, uma entidade estiver controlando, averiguando, fiscalizando, monitorando para ver se os direitos da criança e do adolescente estão sendo, primeiro, promovidos e, segundo, defendidos, esse órgão ou essa instituição está no eixo de controle social, tá? No eixo de controle de direitos. Então, beleza, vamos só fazer um resumão. Nós temos 3 eixos no SGCDA. É o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, SGDCA. SGDCA. E ele tem 3 eixos: o eixo de defesa de direitos, o eixo de promoção de direitos e o eixo de controle social ou controle de direitos, tá bom? Esses 3 eixos: defesa, promoção e controle. E aí lembrar, defesa é defender direitos, assegurar que a criança e o adolescente tenham acesso à justiça, à defesa dos seus direitos. 2. Promoção de direitos é promover, concretizar os direitos previstos em lei, trazer para a realidade esses direitos.
E por fim, o controle social, garantir que os eixos anteriores funcionem bem, tanto o eixo de defesa como o eixo de promoção de direitos. É quem fiscaliza, monitora, averigua se está tudo certo, tá bom? Beleza? Vamos agora para o nosso caso prático. Bem, o contexto é o seguinte: Ana tem 13 anos e ela vive com a mãe em uma comunidade carente. Ultimamente ela tem faltado muito à escola e apresenta sinais de tristeza e isolamento. Ana revelou à professora estar sofrendo violência doméstica. A docente então faz uma notificação ao conselho tutelar. Esse é o contexto. Qual vai ser a atuação de cada eixo para promover, para trazer, para efetivar os direitos da Ana, que é uma adolescente? Primeiro vamos para o eixo da defesa. O Conselho Tutelar comunica à Vara da Infância e da Juventude e ao Ministério Público, que iniciam investigação judicial. A Defensoria Pública é acionada para garantir a representação jurídica gratuita para Ana e sua mãe. Se necessário, o CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, oferece acompanhamento social e psicológico à família. Então, ou seja, no eixo de defesa já mobilizamos o Conselho Tutelar, a Vara da Infância e da Juventude, o Ministério Público, a Defensoria Pública e, se for necessário, o CREAS também. Tá? Tudo para defender os direitos, Ou seja, todos esses atores aí vão trabalhar para que os direitos de Ana sejam defendidos, já que é o eixo de defesa. O segundo eixo é o eixo da promoção de direitos. O Centro de Atenção Psicossocial Infantil, o CAPSI, passa a acompanhar a Ana, oferecendo atendimento psicológico contínuo para ajudá-la a lidar com o trauma. A escola também a inclui em projetos de reforço e acolhimento escolar, garantindo seu direito à educação. Aqui no eixo de promoção de direitos, nós temos dois atores, que é o CAPSI e a escola, efetivando, concretizando os direitos de Ana, que é o direito à saúde e o direito à educação. Já no eixo de controle social, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, acompanha o caso e monitora se as políticas públicas estão funcionando. Por exemplo, se o município tem CAPSI suficiente e se o CREAS possui equipe técnica adequada. O Ministério Público e o Conselho Tutelar também acompanham o caso para averiguar se Ana está tendo seus direitos promovidos, como educação, lazer, saúde, ou continua tendo seus direitos violados. Ou seja, nós temos o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que vai verificar se toda essa rede de atores, eles têm o que é suficiente para promover e proteger os direitos de Ana e das demais crianças também. O CREAS tem equipe adequada, CAPSI tem equipe adequada, se tem CAPSI suficiente na localidade, se tem CREAS suficiente na localidade, enfim, se as políticas públicas estão funcionando. Beleza, depois entra o Ministério Público e o Conselho Tutelar para verificar se Ana está tendo seus direitos promovidos, fazendo controle social dos direitos de Ana. Aí lembrando que Ana tem diversos direitos, como educação, lazer, saúde, e cada um deles devem estar sendo atendidos, Devem estar sendo promovidos, ofertados para Ana. E aí, esse é o eixo de controle social. Está verificando se os direitos estão sendo promovidos e defendidos. No mais, é isso. Vamos passar já para a próxima questão e vamos lá. João, de 3 meses, foi levado pelos pais para atendimento em unidade de emergência, pois estava febril e recusava alimento. Em exames de imagem, foi constatado que o bebê apresentava múltiplas fraturas, algumas delas em estágio de consolidação. A equipe médica levantou a hipótese de violência contra a criança. Com relação à violência praticada contra a criança, é papel da equipe de saúde investigar, documentar e avaliar a ocorrência de violência, sempre que encontrar um ou mais dos seguintes achados durante o exame físico. Primeiro, aversão ao contato físico, apatia ou avidez afetiva. 2, transtorno do sono ou da alimentação. E 3, alopécia medicamentosa. Está correto somente o que se indica em letra A, 1, letra B, 2, letra C, 3, letra D, 1 e 2. Letra E, 2 e 3. Para quem quiser responder sozinho, esse é o momento que você pode pausar o vídeo e tentar responder. Bem, o gabarito dessa questão é a letra D, D de dado, Ou seja, é somente aversão ao contato físico, apatia ou avidez afetiva. E o 2, que é transtorno do sono ou da alimentação. Essa questão ela foi tirada de um caderninho, que é o caderno de violência intrafamiliar do Ministério da Saúde, que é Orientações para a Prática em Serviço, caderno de atenção básica, número 8. Então, nesse caderninho aí tem sobre a violência intrafamiliar, certo? E aí ele diz o seguinte, realmente é copia e cola, gente, copia e cola, tá? Na entrevista com a família, os dados podem divergir dos achados clínicos e não fazer sentido com a história relatada. Ou seja, a família conta uma história, traz dados, mas esses dados não estão batendo com os achados clínicos. O exame que eles estão fazendo, enfim, a investigação não está batendo. Então, é estranho. É papel da equipe de saúde, então, investigar, documentar e avaliar a ocorrência de violência. Sempre que encontrar pelo menos um, já vai.
ou mais dos seguintes achados durante o exame físico. E aí nós temos alguns pontos, né? O exame físico, eles vão fazer o exame físico lá na criança, né? E toda a equipe tem que estar prestando atenção nisso. Primeiro, é o transtornos da pele, mucosas e tegumento. Por exemplo, alopecia resultante de arrancamento brutal e repetido dos cabelos. Lá falava alopecia medicamentosa, que não é o que está dito aqui. Aqui está dito alopecia resultante de arrancamento brutal e repetido dos cabelos. Ou seja, porque alguém está arrancando o cabelo da criança, né? Aí a criança fica com alopecia. Mas é porque alguém está arrancando brutalmente os cabelos da criança, tá bom? O próximo são os transtornos psicológicos, que para nós, em psicologia, se tornam mais interessantes, né? Já que é mais da nossa área, tá? E aí tem vários, como vocês estão lendo aí, né? São vários mesmo. Mas vamos lá. Vamos ler cada um deles. Primeiro, quais são os transtornos psicológicos que a gente tem que prestar atenção? Que se a gente verificar um, a gente tem que investigar, documentar e avaliar a ocorrência de violência. Verificar se é um caso de violência ou não. Primeiro, aversão ao contato físico, apatia ou avidez afetiva, como dizia a questão. Retardo psicomotor sem etiologia definida, com melhora quando a criança se separa da família, que no caso de hospitalização, a criança fica hospitalizada e aí ela fica longe da família, né? Ela se separa mais da família, e aí o que acontece? Esse retardo psicomotor melhora, a criança tem retardo psicomotor, fica longe da família, e aí ela melhora. Opa, a criança está melhorando longe da família? Que estranho, né? Então, é um ponto a se investigar. 2. Transtorno do sono ou da alimentação, que é o que estava dizendo a questão também. Episódios de medo e pânico, isolamento e depressão, conduta agressiva e irritabilidade, interesse precoce em brincadeiras sexuais ou conduta sedutora, choro fácil sem motivo aparente, comportamento regressivo, comportamento autodestrutivo, comportamento submisso, desenho ou brincadeiras que sugerem violência, baixo nível de desempenho escolar, fugas, mentiras, furto, tentativa de suicídio, fadiga, baixa autoestima, aversão a qualquer atividade de conotação sexual. Então, são vários transtornos psicológicos que a gente deve estar atento, tá bom? É um bocado, como vocês estão vendo aqui, né? E todos esses indicam ali que alguma coisa pode estar errada. E aí cabe a gente fazer o quê? Investigar, documentar e avaliar se é um caso ou não de violência contra a criança, tá bom? Outros, também fala sobre outros, né? Que é retardo pondero-estatural por aporte calórico inadequado. A criança não ingere a quantidade calórica necessária para que ela consiga desenvolver. E aí o que acontece? A criança não consegue crescer, né? Ela não consegue ter uma estatura normal que ela deveria ter, porque ela não consegue comer, ter o aporte calórico, ingerir calorias suficientes para que haja esse desenvolvimento. Intoxicações por medicamento, especialmente antihistamínicos ou sedativos, ou seja, alguém, né, um adulto fica intoxicando a criança com sedativos para ela dormir, ou também antihistamínicos que também dão sono, tá bom? Que é antialérgico, né? Antihistamínicos são antialérgicos. E aí faz a criança dormir também, tá? Aquela situação, né, que é um tipo de violência, que é dar remédio para a criança dormir, tá bom? E 3. Sintoma de Munchausen por procuração, que são doenças simuladas ou provocadas falsamente pelos pais ou responsáveis. É uma síndrome, né, que acontece quando... Tem até um filme muito famoso sobre isso, que é quando um pai, né, uma mãe, um responsável por uma criança, alguém com dependência, enfim, provoca nessa pessoa dependente doenças, sintomas, de fato provoca ou agrava sintomas só para receber atenção médica, atenção da equipe de saúde, né? É um transtorno psicológico, tá? Mas é isso, você utiliza de outra pessoa para obter ali atenção e aí a criança fica sendo exposta a esse tipo de violência por um pai ou responsável, tá bom? Bem, caso prático, nosso segundo caso prático. Contexto. Ana Clara tem 7 anos e foi levada ao posto de saúde pela mãe, que relatou que a filha anda muito nervosa e não quer comer direito. Durante a consulta, a equipe de enfermagem notou que a criança evitava contato visual com a mãe e recuava sempre que ela se aproximava. No exame físico, a médica percebeu alguns pontos. Áreas sem cabelo, né, alopécia, no couro cabeludo, em pontos irregulares, que a mãe justificou dizendo que a menina se penteia de qualquer jeito e puxa os fios. Hematomas antigos nos braços e nas costas, em diferentes estágios de cicatrização. E baixo peso e estatura abaixo do esperado para a idade dela. Durante a conversa a sós com a criança, Ana Clara contou que às vezes fica trancada no quarto sem jantar e que a mamãe puxa o cabelo quando ela faz bagunça. Ela diz que também tem pesadelos e chora na escola sem saber explicar o motivo. Então, vamos agora analisar, né, o caso de Ana Clara. A equipe identificou divergência entre a fala da mãe e os achados clínicos, o que reforça a suspeita de violência. Então, nós temos inicialmente uma suspeita. Foram observados vários sinais descritos no manual. No transtorno físico, nós percebemos alopecia por arrancamento de cabelo, sinal clássico de agressão física,
Hematomas em diferentes estágios indicam repetição de violência, ou seja, você bate na criança, aí aquilo ali vai cicatrizando, aí você faz outro machucado na criança, estão em estágios diferentes de cicatrização. Esse aqui já está numa fase mais avançada, e esse aqui que foi mais recente está numa fase mais inicial de cicatrização, né? Ou aberta, enfim. Então, isso é hematomas em diferentes estágios de cicatrização. Isso indica que é uma violência repetida, né? A violência física ela tem uma certa frequência. Transtornos psicológicos. Aversão ao contato físico com a mãe, transtorno do sono, que ela falou que tem pesadelos, e choro fácil e comportamento retraído. Então, alguns transtornos psicológicos a gente já ficaria, né? Outros, ela tem baixo peso e estatura, né? Que é o retardo pondero-estatural, que podem refletir negligência alimentar. Então, a criança não está comendo o suficiente, não tem um aporte calórico necessário para o crescimento dela. Conduta da equipe. De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, a equipe deve registrar cuidadosamente todas as observações clínicas e falas no prontuário, preencher a ficha de notificação compulsória de suspeita de violência, que é uma ficha sigilosa, e você tem que preencher essa ficha caso você suspeite que se trata de um caso de violência. Aí depois comunicar ao conselho tutelar, garantindo a proteção imediata da criança. Encaminhar para avaliação psicológica e acompanhamento multiprofissional, com assistente social, psicólogo, médico, né? E acompanhar o caso de forma contínua, com visitas domiciliares, se possível. Então aí é todo um passo a passo, né, do que tem que ser feito se suspeite, né, de um caso de violência contra a criança ou algum adolescente, tá bom? Moral do exemplo. O caso de Ana Clara mostra que a violência intrafamiliar nem sempre é declarada. Ela é identificada pelos sinais clínicos, comportamentais e emocionais. Por isso é papel da equipe de saúde investigar e notificar, mesmo diante de dúvidas. Então, ou seja, mas é só uma dúvida, eu não tenho certeza, mas é sua obrigação como profissional da saúde investigar. Você não pode correr disso, é sua obrigação investigar. 2, e notificar. Você tem que notificar um caso, mesmo que seja uma suspeita, tem que notificar, tá bom? Por isso que a gente preenche a ficha de notificação compulsória, tá bom? Tem que preencher. E a gente sai comunicando os demais atores que podem ajudar na condução do caso, como o Conselho Tutelar, CRAS, CREA, se for o caso, né? Enfim, você vai, conforme o caso ali, chamando outros atores para promover os direitos dessa criança, tá bom? E é isso, mas o que eu acho que seria mais importante da gente prestar atenção é na questão de decorar mesmo cada um desses sintomas, né? Desses sinais de violência contra a criança ou o adolescente, tá bom? Os transtornos na pele, mucosas e tegumento, os transtornos psicológicos e os outros também, tá bom? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Rodolfo ajuizou uma ação pleiteando guarda compartilhada em relação ao seu filho, Antônio, de 5 anos, sendo contestada pela mãe da criança, Marlene, alegando que o pai jamais assumiu responsabilidade. Segundo a mãe, não faria sentido o pai exercer a guarda conjuntamente, passados 2 anos desde a separação. O juiz encaminhou o processo para a equipe interdisciplinar, cuja orientação deverá visar, de acordo com a Lei nº 13.058 de 2014, letra A, o diagnóstico de atos de alienação parental. Letra B, a divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. Letra C, a identificação de quem detém melhor condição de guarda. Letra D, a investigação da existência de eventual psicopatologia nos genitores. Letra E, a contraindicação da guarda compartilhada quando não houver acordo entre os pais. Bem, se você quiser responder sozinho, esse é o momento, você pode pausar o vídeo e tentar responder. Bem, o gabarito dessa questão é a letra B, B de bola, a divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. Vamos dar uma olhada então na Lei 13.058 de 2014. Essa lei fala sobre como deve ser a guarda dos filhos quando os pais se separam, especialmente a diferença entre guarda compartilhada e guarda unilateral. Esse é o propósito dessa lei. Aí tem um momento da lei que ela vai dizer o seguinte, ó, lá numa parte dela lá. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. E aí é importante, de forma equilibrada, não de forma igual, tá bom? Lembrar disso, é de forma equilibrada, não de forma igual, tá? Porque as questões costumam cobrar muito que é de forma igual, e tá errado, é de forma equilibrada. Explicação. Vamos explicar aí o que significa isso daí. Explicação. Guarda compartilhada é quando o pai e a mãe dividem de forma equilibrada as responsabilidades e o tempo de convivência com os filhos. Mas atenção, dividido de forma equilibrada não quer dizer meio a meio no relógio. Ou seja, cada um fica exatamente o mesmo tempo com a criança. Não, não é isso.
significa que ambos participam ativamente da vida da criança, mesmo que um passe um pouco mais de tempo com ela, por questões práticas, né, como o trabalho, a escola, a distância, enfim. Ou seja, não é dividido exatamente igual, mas sim dividido de forma equilibrada. Por exemplo, a criança mora principalmente com a mãe, porque a escola fica perto da casa dela. Mas o pai também participa das decisões importantes, passa fins de semana alternados, feriados e mantém contato constante. Isso é guarda compartilhada, porque ambos estão presentes e tomam decisões juntos. É isso. Então, guarda compartilhada é uma divisão equilibrada do tempo e, claro, né, as decisões sobre a criança vão ser divididas, né? Então, o pai e a mãe não podem tomar decisões sozinhos sobre a criança, né? Então, os dois vão conversar, vão entrar em um acordo sobre as decisões que têm que ser tomadas referentes à criança, tá? Ou ao adolescente, tá bom? É isso. É isso que esse trecho significa. Lembrar disso, tá? De forma equilibrada, tempo de convívio de forma equilibrada, tá? Não é igual, não. Eu tô repetindo assim, gente, porque é muita questão que cobra isso daí, tá? Aí essa lei vai dizer em outro momento, para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar a divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. Vamos lá. Explicação. Quando o juiz precisar decidir como dividir o tempo e as responsabilidades de cada um, ele pode pedir a ajuda de uma equipe técnica, né? Psicólogos, assistentes sociais, né? É aí que a gente entra. Presta atenção, é aí que a gente entra. Essa equipe vai orientar o juiz sobre como fazer uma divisão equilibrada, né? Sempre pensando no bem-estar da criança. Por exemplo, se o pai mora em outra cidade, talvez seja melhor que ele tenha períodos mais longos de convivência nas férias e não visitas curtas toda semana. A equipe técnica ajuda o juiz a pensar o que é mais prático e saudável para o filho. Entendeu? O juiz, né, para tomar as decisões dele, ele pode utilizar orientação técnico-profissional de um profissional, pode ser um psicólogo, um assistente social ou equipe interdisciplinar, que aí também a gente entra. Então, em qualquer momento o juiz pode nos chamar, pode nos convocar. E aí, o que a gente faz? A lei está sendo clara. Você vai dizer qual pai tem que ficar com a guarda da criança ou qual tipo de guarda? Não, você não é juiz. Você não pode dizer isso. O que acontece? O juiz vai te chamar para duas coisas. Ou para você dizer qual vai ser a atribuição do pai e da mãe, né, fazer uma avaliação bonitinha, né, tal, não sei o quê, e dizer qual vai ser a atribuição do pai e da mãe e os períodos de convivência. Como que vão ser os períodos de convivência? Essas duas coisas só. Na guarda compartilhada, você, psicólogo, só faz essas duas coisas. Estabelecer os períodos de convivência, estabelecer as atribuições do pai e da mãe. É isso. Você gravou isso? É isso. O psicólogo faz isso. Beleza? Beleza. A sua orientação, o seu olhar vai ter que ser o seguinte: a divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. De novo, divisão equilibrada do tempo, não divisão igual. A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. E para possibilitar tal supervisão, qualquer um dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos. Vamos lá, vamos explicar o que significa tudo isso. A guarda unilateral é quando apenas um dos pais, né, o pai ou a mãe, fica com a guarda. Ou seja, é quem toma as decisões principais sobre a vida do filho. O outro pai ou mãe não perde o direito de participar. Muito pelo contrário, ele ainda tem o dever de supervisionar os interesses do filho. Isso significa que o genitor que não tem a guarda pode pedir informações sobre a escola, ele ainda pode acompanhar a saúde física e psicológica, solicitar prestação de contas sobre o que está sendo feito em relação à criança. Por exemplo, se a mãe tem a guarda unilateral, o pai ainda pode e deve perguntar como o filho está indo na escola, se tem consultas médicas marcadas e até pedir documentos que comprovem isso. É o direito de acompanhar e cuidar à distância, mesmo sem morar junto. Então, ou seja, primeiro de tudo, guarda unilateral, que as decisões principais sobre a criança ficam somente com o pai, né? Ou com mãe, ou com pai, e o outro fica ali mas só para acompanhar mesmo. Lembrando, se você não ficou com a guarda unilateral, vamos supor, a mãe e o pai. A mãe ficou com a guarda unilateral. Aí o pai pensa assim, nossa, então tô de boa, não tenho que fazer nada, tô sussa, tô tranquilo. Errado, meu amigo. Erradíssimo. Você tem o dever, não é nem o direito, você tem o dever de supervisionar o interesse dos seus filhos com relação à mãe, tá bom? Ou seja, você pode solicitar informações, você tem que solicitar informações sobre o seu filho, prestação de contas, tanto subjetivas ou objetivas, né? Tanto um como o outro. Em relação à saúde física, à saúde psicológica e à educação dos seus filhos.
Você tem que fazer isso. Você é obrigado a fazer isso, tá? Você que não tem a guarda unilateral. Quando não houver acordo entre o pai e a mãe quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. Se ambos os pais têm boas condições, mas não conseguem decidir com quem fica a guarda, o juiz vai decidir pela guarda compartilhada, porque isso favorece o convívio e a corresponsabilidade. Mas se o pai disser assim: senhor juiz, eu não tenho condições de cuidar nesse momento, aí o juiz pode conceder a guarda unilateral à mãe. Ou seja, vamos supor que os pais estão lá brigando: eu quero a guarda, o outro eu quero a guarda, não, eu que quero a guarda, eu quero a guarda. Aí o juiz vai pensar assim: tá, então tá. Como é que os dois estão aptos a exercer o poder familiar? Eu poderia dar a guarda para a mãe? Poderia, a mãe tem condições. Eu poderia dar para o pai? Poderia, o pai tem condições também. Então, se os dois têm condições e os dois estão brigando para ver quem vai ficar com a guarda, guarda compartilhada. Simples. Se o juiz verificar que só a mãe tem aptidão para exercer o poder familiar, para exercer a guarda, dá para a mãe. Se é só o pai, dá para o pai. Entendeu? Ou se os dois estão aptos e estão brigando, né? Aí dá a guarda compartilhada. Mas se um dos genitores disser assim: Vossa Excelência, eu não tenho condições de agora de cuidar da criança, eu não quero a guarda. Opa! Então, vou dar para o outro genitor, né? O juiz vai falar assim: não, então a guarda vai ficar com o outro genitor, porque ele está dizendo que não quer, né? Então, é isso que a lei está dizendo. No mais, é isso, tá bom? Essa questão acabou e vamos passar para a próxima. As pessoas que querem adotar uma criança ou adolescente devem postular sua habilitação para a adoção. E, deferido o pedido, elas aguardam em um cadastro sua convocação conforme a disponibilidade e o perfil de crianças ou adolescentes adotáveis. De acordo com a legislação, na convocação para a adoção, letra A. Casais terão preferência sobre pretendentes individuais. Letra B. Casais sem filhos terão preferência sobre casais com filhos. Letra C. Será observada a ordem cronológica da sentença de habilitação. Letra D. Casais heterossexuais terão preferência sobre casais homoafetivos. E letra E. Pretendentes estrangeiros terão preferência sobre pretendentes nacionais. Para quem quiser responder sozinho, esse é o momento, você pode pausar o vídeo e tentar responder. Bem, o gabarito dessa questão é a letra C, C de casa, né? Será observada a ordem cronológica da sentença de habilitação. Então vamos ler aí, ver um pouquinho sobre a Lei 8.069 de 1990 e vamos lá. O artigo 197-E diz o seguinte: deferida a habilitação, o postulante será inscrito nos cadastros de interessados em adotar, sendo a sua convocação para adoção feita de acordo com a ordem cronológica de habilitação e conforme a disponibilidade de crianças ou adolescentes adotáveis. Ou seja, isso aqui responde, gente, por que é a letra C? A letra C é copia e cola, né? Praticamente, do artigo 197 do ECA, tá? Lei 8.069 de 1990, tá bom? Então, por isso que a letra C, C de casa, tá bom? Explicação. Depois que a pessoa é habilitada para adotar, ela passa pelo processo de habilitação, ou seja, quando o juiz autoriza que ela está apta, o nome dela vai para uma lista oficial de interessados em adotar, que é um cadastro nacional e estadual. A convocação para adoção segue uma ordem de inscrição. É como uma fila, em que quem se habilitou primeiro é chamado antes. Mas essa fila também depende das crianças disponíveis, né? Pela idade, perfil e etc. Então, ou seja, é um cadastro mesmo, né? E tudo mais, uma fila mesmo, uma ordem de inscrição. E vai ter que ser respeitado essa ordem, né? Se eu me habilitei primeiro, eu vou estar na sua frente que se habilitou depois. E assim vai, né? Então, quem se habilitou primeiro está na frente. Mas também tem que ver a questão de idade, perfil. Às vezes o meu perfil é mais abrangente. O seu perfil é mais restrito de criança. E aí, às vezes, demora mais para você e para mim é mais rápido, já que o meu perfil é mais aberto, mais abrangente, tá bom? Meu perfil de crianças que eu pretendo adotar, tá? Enfim, é isso. É isso que diz o artigo 197. Aí eu trouxe também alguns incisos, alguns artigos que eu acho que são interessantes da gente saber. Costuma cair em prova, então eu trouxe também, tá? Vamos lá. Inciso 1º. A ordem cronológica das habilitações somente poderá deixar de ser observada pela autoridade judiciária nas hipóteses de adoção unilateral. Pessoa que a criança já tenha vínculo de afinidade e afetividade, ou pessoa que tenha tutela ou guarda legal, de criança maior de 3 anos, ou adolescente, com tempo de convivência suficiente. Isso, quando comprovado, será a melhor solução no interesse do adotando, ou seja, no interesse da criança. Explicação. O juiz ele pode mudar a ordem cronológica, aquela ordem que a gente acabou de falar agora, somente em alguns casos especiais e quando for o melhor para a criança, que é nos casos de adoção unilateral, quando um dos cônjuges ou companheiros quer adotar o filho do outro, por exemplo, Ana e Pedro
são casados. Só que Ana já tinha filho, mas, enfim, a criança não foi registrada pelo pai biológico. Aí Pedro, se ele quiser, ele pode adotar o filho de Ana, se ele tiver tempo de convivência suficiente, afinidade, afetividade. E aí o que acontece? Pode ir lá e adotar o filho dela. Isso é adoção unilateral. Pessoa com vínculo afetivo com a criança. Por exemplo, um padrinho ou cuidador com quem a criança já tem laços de amor e convivência. Vamos supor, o pai e a mãe faleceram. Aí a criança tinha um padrinho ou um cuidador, né, que ficava ali sempre com ela, com os pais e tudo mais. E a criança já criou um vínculo com essa pessoa. Aí essa pessoa ela pode adotar. Como a criança já tem um vínculo com ela, um vínculo de afetividade e afinidade, aí ela tem uma preferência em adotar essa criança. É outro caso que essa ordem não vai ser observada, não vai ser respeitada, tá? Essa ordem de habilitação, tá bom? Pessoa que já tem a guarda ou tutela da criança há mais de 3 anos, né, ou adolescente, e a convivência mostra que essa é a melhor solução para o bem-estar da criança. Então é o caso em que a pessoa ela já tem a guarda, a tutela da criança por um tempo ali, já criou um laço, enfim, já tem ali com a guarda da criança há um certo tempo, uma criança com mais de 3 anos de idade, um adolescente, enfim, que já está um tempo com essa pessoa. Aí a pessoa, como ela já tem a guarda, a tutela da criança, ela pode ir lá e ter uma preferência em adotar também. Isso quando restar, for claro que essa é a melhor solução para o bem-estar dela. Em resumo, o juiz pode furar a fila se já existir vínculo afetivo e estabilidade emocional entre adotante e adotando. Ou seja, se a criança ela já tem um vínculo afetivo, uma estabilidade emocional com essa pessoa, aí eu não preciso respeitar essa ordem de habilitação para adoção, tá? Inciso 2º. A habilitação à adoção deverá ser renovada no mínimo trienalmente, 3 anos, né? Mediante avaliação por equipe interprofissional. Explicação. A autorização para adotar, a habilitação, dura 3 anos. Depois disso, ela precisa ser renovada, passando novamente por uma avaliação da equipe técnica, psicólogos, assistentes sociais, enfim. Então, a sua habilitação para adoção vai durar no máximo 3 anos. E aí, a cada 3 anos, você tem que ficar renovando. Então, deu 3 anos, você vai ter que passar pela avaliação novamente, né? Pela equipe interprofissional. Que aí pode ser psicólogos, assistentes sociais, toda a equipe, né, que trabalha com a adoção no Tribunal de Justiça. Então, é isso, tá bom? Cada 3 anos, você tem que está renovando essa habilitação. Quando a adotante candidatar-se por uma nova adoção, será dispensável a renovação da habilitação, bastando a avaliação por equipe interprofissional. Explicação. Se a pessoa já é habilitada e quer adotar de novo, ela não precisa renovar tudo. Basta passar por uma nova avaliação da equipe técnica sem repetir o processo todo. Então vamos supor, né? Você está lá com sua habilitação, você já adotou, já tem uma criança e você quer adotar de novo. Só que você não passou os 3 anos, deu 1 ano e meio só da sua última renovação. Você não vai ter que renovar sua habilitação de novo, porque você já adotou. Não precisa disso. Apenas vai bastar que você passe de novo pela avaliação da equipe interprofissional. E depois você pode seguir o processo normal, tá? Você não tem que voltar tudo de novo, não, tá? Inciso 4º. Após 3 recusas injustificadas pelo habilitado à adoção de crianças ou adolescentes indicados dentro do perfil escolhido, haverá reavaliação da habilitação concedida. Explicação. Quando a pessoa que está na fila para adotar escolhe um perfil de criança, por idade, grupo de irmãos, questões de saúde, o sistema apresenta crianças que se encaixam naquele perfil. Se 3 vezes seguidas essa pessoa recusar sem um motivo razoável, o juiz vai reavaliar se ela deve continuar habilitada para adotar. Em outras palavras, se a pessoa diz que aceita um perfil, mas recusa as crianças desse perfil sem explicação aceitável, o juiz revisa se ela realmente está pronta para adotar. Ou seja, você indicou seu perfil, meu perfil é esse daqui de criança. Te proporam uma criança, você recusou, né? Você não deu uma justificativa, você só recusou, não deu uma justificativa aceitável. Recusou pela 2ª vez, recusou pela 3ª vez dentro do seu perfil, com coisa tá errada, por que você está recusando tanto? Então vai reavaliar a sua habilitação, se você realmente deve estar habilitado para adotar ou não. Porque às vezes você não está pronto ainda. E aí você vai ter que passar pelo processo novamente, tá bom? Então às vezes o juiz pode olhar e falar assim, 3 vezes? 3 vezes você recusou a criança dentro do seu perfil? Alguma coisa está errada. Inciso 5º. A desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou a devolução da criança ou do adolescente depois do trânsito em julgado da sentença de adoção importará na sua exclusão dos cadastros de adoção e na vedação de renovação de habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente. Ou seja, explicação. Se a pessoa, primeiro, desistir da adoção depois de já ter recebido a criança em guarda para fins de adoção, então, ou seja, você recebeu a criança com guarda. Aí depois disso você falou assim, não quero mais não, desisto, não quero a criança. Aí você devolve a criança, né? Você devolve a guarda. Ou 2, você devolve a criança depois que a adoção já foi concluída definitivamente pelo juiz,
Ou seja, você passou por todo o processo, a decisão foi transitada em julgado. A adoção foi concluída definitivamente, não tem mais como voltar atrás. Foi trânsito em julgado, acabou, não volta mais. Mas só que ainda assim você quis devolver a criança depois do trânsito em julgado, depois da adoção ter sido concluída definitivamente, o que acontece? Você vai ser retirada da fila de adoção, pá, acabou, você não está mais na fila de adoção. Depois, você não pode mais ter habilitação para adotar de novo, a sua habilitação vai acabar, vai ser extinta e você não vai poder mais se habilitar. Ou seja, você não vai nem mais poder se candidatar a uma nova adoção. Nem passar pela habilitação, pelo processo todo de novo, você não vai poder mais passar. Isso, a não ser que o juiz, de forma bem fundamentada, permita uma exceção para você. Então, uma exceção. Aí o juiz tem que querer. E 2, e isso ainda não impede que você responda por outras sanções previstas em lei. Você pode ter implicações civis ou penais, dependendo do caso. Ainda por cima, você pode responder em outras esferas. Tá bom? Que não tem nada a ver com essa esfera aqui. Essas aqui são as penalidades do ECA, mas ainda você pode ter outras penalidades, né, em outras esferas, tá? Penal, civil, enfim. Depois que a criança já está com você, pensa no trauma para a criança ter que ser devolvida. Então, para evitar isso, eles criam esses mecanismos. Poxa, você já está com a guarda da criança, você já está com a decisão transitada e julgada da sua adoção e tudo mais, e você devolver a criança, cara, para a criança é um trauma gigantesco, né? Então, esse tipo de coisa não pode acontecer. Até um animal, a gente já fica assim, né? Você não pode fazer isso, adotar um animal e depois devolver. Você não pode fazer isso. E piorou com a criança, cara. Né? Então, criança não é uma coisa que você pega, devolve, pega, devolve, pega, devolve. Não é assim. Né? É um ser humano que a gente está falando. Um ser em desenvolvimento. Artigo 197-F. O prazo máximo para a conclusão da habilitação à adoção será de 120 dias, prorrogável por igual período, mediante decisão fundamentada da autoridade judiciária. Esse artigo trata do tempo que o processo de habilitação, a parte burocrática e técnica para estar apto a adotar, pode levar. O prazo máximo para concluir a habilitação para adoção é de 120 dias, ou seja, 4 meses ali. Esse prazo pode ser prorrogado uma vez, por mais 120 dias, ou seja, mais 4 meses, se o juiz justificar o motivo. Por exemplo, se faltar algum documento, alguma avaliação, alguma entrevista, ou seja, o processo pode durar ao todo 240 dias, ou seja, 8 meses, no máximo. Então a regra é que dure 120 dias, ou 4 meses, tá? 120 dias é a regra, com a exceção de durar mais 120 dias, é no máximo mais 120 dias, ou seja, 240 dias, tá bom? Ou seja, 8 meses. A sua habilitação à adoção, tá bom? Todo o processo para você se habilitar a adotar. Ah, eu quero adotar. Então pode surgir a dúvida, né? Ah, eu quero adotar uma criança, né? Ah, eu tenho que fazer minha habilitação para adoção, né? Me inscrever e tudo mais, passar pelo processo. Quanto tempo isso vai demorar? Aí você já tem a resposta. Ah, vai durar 120 dias. Podendo, em um caso de exceção, durar mais 120, ou seja, 240 dias. Aí dá mais ou menos 4 meses, com exceção de 8 meses. Tá bom? Próxima e última questão. Um bebê indígena recém-nascido com uma deficiência física foi resgatado após ter sido abandonado em um matagal e foi acolhido em uma entidade após o atendimento médico. De acordo com a legislação vigente no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, letra A, apenas membros da mesma comunidade étnica poderão adotar o bebê. Letra B, os representantes da FUNAI terão preferência na adoção do bebê índio. Letra C, os direitos fundamentais reconhecidos pelo ECA não se aplicam a indígenas. Letra D, o bebê poderá vir a ser adotado por pretendentes habilitados à adoção. E letra E, o bebê permanecerá em acolhimento em respeito à sua identidade cultural. Bem, para quem quiser responder sozinho, esse é o momento, você pode pausar o vídeo e tentar responder. Bem, o gabarito dessa questão é a letra D, D de dado. O bebê poderá vir a ser adotado por pretendentes habilitados à adoção. Vamos dar mais uma olhada no ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. O que ela diz sobre isso, né? Diz o seguinte, ó, a gente vai estudar o artigo 28 e o inciso 6º, tá? Que vai trazer aí a resposta pra gente. E aí eu vou explicar cada um deles, tá bom? O artigo 28 tá aí, inciso 6º. Quem quiser dar uma lida antes, pode ler antes, pode pausar e ler aí, tá bom? Mas eu vou explicar cada um deles especificadamente, tá? Cada um por vez. Artigo 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos dessa lei. Quando a criança ou adolescente não puder continuar com a família biológica, o juiz pode colocá-la em uma família substituta, que pode assumir a guarda, a tutela ou a adoção. Isso pode ser feito independente da situação jurídica da criança, ou seja, mesmo que o processo da família biológica ainda esteja em andamento. A criança ela pode ser colocada na família substituta por qualquer motivo, enfim, aí cada motivo é um motivo, a partir de guarda, tutela
ou adoção. Mediante um desses três, ela vai ser colocada em uma família substituta, ou por uma guarda, ou por uma tutela, ou por uma adoção. Tá bom? Independentemente da situação jurídica da criança, ou seja, qual situação jurídica ela está passando naquele momento, né? Então, se não for um caso definitivo, pode ser dada a guarda, a tutela, né, por um prazo determinado, né? Ou se for um caso realmente definitivo, uma adoção, por exemplo, e aí vai, né? Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é ainda obrigatório. Esse parágrafo vai tratar de uma situação especial para garantir que crianças e adolescentes de povos tradicionais, como indígenas e quilombolas, não percam sua identidade cultural e social ao serem colocados em outra família. Porque aí é um caso especial. Se a criança ela vier de uma comunidade indígena ou uma comunidade remanescente de quilombo, aí é um caso especial. Porque ela tem uma etnia específica, né? É um caso especial. E a gente não pode violentar essa criança, porque é uma violência, você tirar ela do seio cultural, étnico dela e não respeitar a cultura dela, né? Então você não pode fazer isso. Você tem que respeitar a identidade étnico-cultural dessa criança, desse adolescente, tá bom? Aí é um caso mais delicado ainda, porque não é só criança e adolescente, é uma criança e adolescente indígena ou uma criança e adolescente quilombola. É ainda mais delicado. Primeiro, que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por essa lei e pela Constituição Federal. Quando se trata de uma criança indígena ou quilombola, o juiz e as equipes técnicas precisam levar em conta a cultura dela, a cultura da criança, né? Isso inclui o jeito como a comunidade vive, os seus costumes, tradições e crenças, as suas próprias formas de educar, cuidar e se relacionar. Mas atenção, esses costumes e tradições devem respeitar os direitos fundamentais previstos pelo ECA e na Constituição Federal. Por exemplo, não pode haver práticas que causem violência ou violem os direitos humanos. Você tem que prestar toda atenção nisso ainda. Quando o juiz vai mexer com a criança proveniente de uma comunidade quilombola, de uma comunidade indígena, como essa comunidade vive, quais são os costumes, quais são as tradições, quais são as crenças, qual a forma que essa comunidade educa, cuida, se relaciona. Tem que prestar atenção em tudo isso, porque tem que ser respeitado, em último caso sempre, a identidade social e cultural, né? Exceto quando esses costumes, essas tradições, enfim, de alguma forma violem os direitos previstos pelo ECA ou pela Constituição Federal. Tá? Exceto nesse caso aí. Segundo, que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio da sua comunidade ou junto a membros da mesma etnia. Ou seja, quando eu for colocar essa criança em outra família, porque ela não pode mais ficar com a família biológica, eu tenho que colocar em alguém prioritariamente no seio da sua comunidade. Gente, é prioritariamente, não é exclusivamente não. É prioritariamente. Ou seja, eu vou tentar de todas as formas, eu enquanto juiz, de colocar essa criança, esse adolescente, no seio da sua comunidade. Se é uma comunidade indígena, na mesma comunidade indígena onde ele vive. Se é uma comunidade quilombola, na mesma comunidade quilombola onde ele já vive. Tá bom? Ou seja, eu vou tirar ele da família biológica, por algum motivo, enfim, vou, tudo bem, mas que ele permaneça pelo menos na sua comunidade, ou da mesma etnia pelo menos, ou pelo menos da mesma etnia. Mas se eu vi que não tem como, aí eu posso colocar em outras etnias, outros grupos. E aí a criança ela vai para onde? Ela pode ir para o cadastro, para os adotantes, lá do cadastro de habilitação, né? Os cadastros nacional e estadual. Tá bom? E aí ela pode ser adotada por uma pessoa comum, né? Que não é indígena, não é quilombola, não é uma pessoa comum. Em último caso, é claro, em último caso, o juiz vai tentar, por todas as formas, manter ele na mesma comunidade. Se não der na mesma comunidade, na mesma etnia. Se não der na mesma etnia, aí vai ser adotado por uma pessoa comum. Tá bom? Por isso que a resposta é a letra D. O bebê poderá vir a ser adotado por pretendentes habilitados à adoção. A regra é, se a criança é indígena ou quilombola, o ideal é que ela fique com a família da mesma comunidade ou da mesma etnia. Se uma criança indígena da etnia chavante precisa ser adotada, o juiz deve tentar primeiro encontrar uma família chavante que possa acolhê-la. Isso ajuda a manter os laços culturais e sociais dela. Próximo, a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos, perante a equipe interprofissional ou multidisciplinar que irá acompanhar o caso. Antes de decidir o destino da criança, é obrigatório que haja escuta e participação de pessoas especializadas. Se for indígena, é preciso ouvir representantes do órgão federal que cuida das políticas indigenistas, como a FUNAI. Também devem participar antropólogos, que são os profissionais que estudam culturas humanas, junto com a equipe técnica do caso, que são os psicólogos, assistentes sociais, enfim. A ideia é garantir que a decisão respeite o modo de vida da criança e não afaste ela injustamente da sua cultura.
Ó, você vê o tanto que é complicado, né? Além de passar por psicólogo, assistente social, toda uma equipe interprofissional, se for uma criança que vem de uma comunidade indígena, tem que passar pelo órgão federal que cuida da política indigenista, né? Como a FUNAI, por exemplo. O juiz vai ter que escutar. A equipe interprofissional, né? Psicólogo, assistente social, enfim. Esse representante desse órgão federal, da política indigenista, e antropólogos ainda. É toda uma equipe que ele vai ter que prestar atenção, ter que escutar, ter que ouvir, decidir conjuntamente ali, ver o que vai acontecer. Ajudar o juiz nessa decisão aí. Isso tudo para que seja respeitado o modo de vida da criança, que tem que ser preservado, tem que ser respeitado. É uma situação bem delicada, tá bom? Vamos para o nosso caso prático, então, para a gente visualizar isso bem. Contexto. Imagine uma menina de 8 anos que vive em uma comunidade quilombola no interior da Bahia. Por motivos graves, ela não pode continuar com a família biológica. Primeiro, antes de colocá-la em adoção, o juiz precisa tentar achar uma família da mesma comunidade ou de outra comunidade quilombola, preferencialmente da mesma comunidade. Não tem ninguém na mesma comunidade para receber ela? Então, pelo menos de outra comunidade quilombola, pelo menos. Durante o processo, o juiz ouvirá representantes da comunidade e antropólogo, que explicarão como é a vida e os costumes daquele grupo. Tudo isso serve para garantir que ela continue conectada à sua cultura e identidade, mesmo sendo acolhida por outra família. É isso, entendeu? Tudo isso para que a criança ela seja respeitada, né, a sua diversidade étnico-cultural, seus costumes, suas tradições, suas crenças, pois em última instância a criança tem que ser respeitada. Só vou dar uma voltinha ali nas alternativas da questão. Por que não é a letra A? Apenas membros da mesma comunidade étnica poderão adotar o bebê. Não, como a gente viu, preferencialmente, sim, prioritariamente que ela permaneça na mesma comunidade, ou pelo menos na mesma etnia, mas é prioritário, gente. Nem sempre acontece como a gente quer, né? Então, não é obrigatório, não. Não é esse apenas, não. É prioritário, tá? Por isso que não é a letra A. Letra B. Os representantes da FUNAI terão preferência na adoção do bebê índio. Nada a ver, gente. Bebê índio, gente, é bebê indígena. E outra coisa, representantes da FUNAI terão preferência na adoção. Não tem nada a ver. O ECA não diz isso em momento nenhum. Não faz nem sentido uma coisa dessa. É sem pé, sem cabeça. Letra C. Os direitos fundamentais reconhecidos pelo ECA não se aplicam a indígenas. Não, a gente acabou de ver como o ECA trata com muita delicadeza, né, os direitos fundamentais de crianças indígenas, né, crianças e adolescentes indígenas, né, então não tem nada a ver, mentira, isso é mentira. Letra E, o bebê permanecerá em acolhimento e respeito à sua identidade cultural. Claro que não, gente, a medida principal é tentar colocar essa criança em outra família, para que ela tenha acesso a uma vida comunitária, a uma vida familiar. Deixar a criança acolhida institucionalmente, uma instituição, não vai ajudar a manter os vínculos familiares, os vínculos emocionais, né, que ela precisa para o desenvolvimento dela. Letra E também, né, sem pé sem cabeça, tá? Não é uma boa decisão, né? O principal é que ela vá ser criada por outra família que possa dar o amor, o afeto, dar o ambiente seguro que ela precisa para ela se desenvolver, como qualquer outra criança. Bem, no mais é isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Fizemos aí nossas 5 questões da banca FGV na prova do TJDFT de 2022. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado mesmo a você que assistiu até aqui. Muito obrigado mesmo. Para quem gostou, clique em gostei, porque isso ajuda demais na divulgação do canal. Se inscreva para você receber mais vídeos como esse. Compartilhe com seus amigos psicólogos que estão aí nessa caminhada do concurso, que de alguma forma possa ajudar eles. Compartilhe nas suas redes sociais se você achar que vale a pena ser compartilhado, que é um conteúdo que pode ajudar outras pessoas. Assista o vídeo anterior. No vídeo anterior eu fiz 5 questões da banca Sebrasp, que foi sobre teorias e técnicas psicoterápicas. Tá um vídeo bem legal, bem rico também. Assista o vídeo anterior também sobre... Assista, aliás, os vídeos anteriores, né, dessa saga do TJDFT. Como eu falei no início, né, esse é o nosso 3º vídeo, tem outros 2 vídeos aí atrás, tá? Então vou deixar a playlist aqui do TJDFT aqui em cima em algum lugar para vocês acessarem. Vão lá, assistam os demais vídeos. Estão vídeos assim extremamente ricos também. E no mais é isso, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu aqui. Muito obrigado mesmo. Até o próximo vídeo e tchau!